televisão, videogame e computadores. O que acontece com o meu filho quando ele fica exposto a esses monitores? Faz mal pro meu filho ficar usando computador, videogame, ficar assistindo televisão o tempo todo? Faz. Sinto informar. Como mãe louca e pesquisadora, eu fui buscar as respostas para essas perguntas. Cada um deles, a televisão, o computador e o videogame, causam um dano específico às crianças. Mas, como a gente não tem muito tempo, eu vou tentar falar dos danos comuns aos três. E a gente está falando da criança na primeira infância, até os 7 anos de idade. Tá? Então, o primeiro dano, muito importante que eu achei, é o dano visual, que é uma atrofia da musculatura visual devido à distância constante que a criança fica do monitor, seja ele qual for, né? Tanto computador, televisão ou videogame. Aquela distância constante, a imagem irreal, é uma imagem chapada, é uma imagem sem relevo, e é uma imagem com uma retroiluminação, com uma iluminação que não existe na natureza. Esse constante, esse tempo todo sentado ali, aquela distância, causa um atrofiamento dessa musculatura. E isso depois se reflete nos problemas visuais que a gente já está careca de saber, no óculos e tudo mais. Quando a criança está brincando, quando ela está na rua, ela está no parquinho, ela está focando em ângulos diferentes, distâncias diferentes, ela está trabalhando com vários tipos de iluminação, tendo que mexer toda essa musculatura e com imagens variadas, com relevo, com dimensões variadas. Um outro dano importante para a gente levar em consideração também é o auditivo. Existe um embrutecimento auditivo. Por quê? Porque essas caixas, elas têm saídas de som, os alto-falantes localizados. Então o som sai sempre no mesmo lugar. E normalmente, né, é padrão isso, o som desses equipamentos, ele é um som abafado, não é um som real, não é uma reprodução de som de verdade, né? E ele também, ele é alto e forte, porque ele precisa chamar a atenção o tempo inteiro. Então a criança fica acostumada a ouvir daquela forma. Então o som sai sempre do mesmo lugar, sempre naquela caixinha, sempre aquela distância, sempre forte e sempre alto. O volume, ela não tem mais que trabalhar a questão auditiva dela para buscar um som baixinho, um som mais distante. Ela aperta um botão. Então ela não usa muito esse equipamento não, ele fica ali cheio de potência e guardado. Isso causa um embrutecimento, porque tudo tem que ser forte, alto, muito barulhento. Então se torna muito difícil depois para o professor em sala de aula conseguir prender a atenção da criança usando só a voz para contar uma história, dar uma explicação. Para a mãe em casa, para o pai, cantar uma música mais relaxante, uma música mais calma. Isso não toca mais a criança, ela já ficou embrutecida. Um outro aspecto muito importante é o da hiperatividade, da falta de concentração e afins. A criança ela fica o tempo inteiro bombardeada por muitas imagens, muitos sons, muitas cores, muitos acontecimentos, coisas em tempos irreais, coisas que acontecem em tempos fora do normal, é irreal aquilo. Então é muito estímulo. Esse muito estímulo se torna um vício, se torna uma coisa muito difícil para a criança depois de lidar no dia a dia. Na passividade, na tranquilidade do dia a dia, na calma, num som mais baixo, numa imagem mais clara. É muito complicado. Daí decorrem os problemas de hiperatividade, os problemas de falta de concentração. É muito barulho ao mesmo tempo, é muita imagem trocando o tempo todo. É complicado. Uma coisa que todo mundo passa, que todo mundo experimenta, porque todo mundo tem um vizinho, um primo, um sobrinho, um afilhado, um filho, né, um irmão, é a questão social. As crianças elas se tornam super antissociais. Porque em qualquer lugar, ela saca o Game Boy dela, o iPod dela, o iPad dela e começa a jogar. E ela simplesmente está fora daquela realidade. Ela não está ali lidando com as pessoas, ela está num casamento e jogando. Então é complicado. É muito mais fácil você lidar com um monitor do que você lidar com as pessoas e todas as suas complicadíssimas nuances, né? E todos os conhecimentos que a gente tem que a gente acaba conseguindo ter do relacionamento mesmo natural. Uma questão que é clara é a obesidade. Muito tempo sentado, horas se passam na mesma posição, sem fazer nada, bombardeado por propaganda de todas as formas, sobre principalmente alimentos pouco nutricionais. A galera fica gordinha, fica acima do peso e isso faz mal para a saúde. Normalmente essas crianças vivem com um pacote de biscoito recheado, uma garrafa de Coca-Cola. No aspecto social, no aspecto emocional, a passividade é um problema. A criança ela se torna aquela criança inativa, passiva, que passa os dias, a vida dela, sentada, olhando a vida dos outros. E isso é péssimo. Não dá, não tem como.
ela tem que estar ativa, ela tem que estar buscando, ela tem que estar tendo problemas para resolver, ela tem que estar encontrando situações, encontrando coisas na vida dela, não vendo a vida dos outros passar. Se a gente for pensar na qualidade da informação, na qualidade dos hábitos, da cultura que chega através dos jogos, através dos programas de televisão, através dos próprios sites, né, disso tudo que a criança acessa, a gente enlouquece, né, porque é briga, é intriga, é pornografia, é malandragem, é tudo. E isso tudo, a gente pode achar que não, mas influencia sim. Se tudo ficar armazenado lá no nosso banco de dados, em algum momento a gente vai associar os acontecimentos em um momento a essa informação que a gente já tem de como agir. Então eu acho que não é muito recomendável, né? Eu pelo menos não acho uma boa ideia ver o meu filho agindo como alguém na novela. Enfim, o que a gente tem que ter sempre em mente é que até os 7 anos de idade, a criança está na fase do encantamento. Que é lindo. O mundo é lindo, as pessoas são lindas, a natureza é linda, os animais são lindos, tudo é lindo. E é esse encanto que faz com que ela passe para as outras etapas, sabe? É aquela coisa de achar fantástico ver uma folha caindo de uma árvore. É ficar, meu Deus, como uma aranha pode andar em cima da água, né, de uma superfície e não afundar, porque tudo afunda. O que acontece? Depois, quando ela crescer, ela vai entender o que é aquilo, né, o que move aquilo acontecer. O viver, né, o estar sempre tendo a criatividade estimulada, o pensar, o querer, o sentir, é que faz toda a diferença. Pegar uma pessoa com todas essas potencialidades e trancar ela em casa, na frente de um monitor, o tempo inteiro, não deixar com que ela, não estimular o convívio com outras pessoas, o convívio com o meio em si, sabe? O convívio com superfícies, com experiências táteis, com o quente, uma madeira lisa, com uma pedra áspera e fria, com o fofo de um pelo de um animal, com uma pena então virar algo encantado. Isso tudo, você tirar do seu filho a certeza de que ele vai ter muitas experiências. E que muitas pessoas, muitas experiências, e que todas elas vão ser diferentes. Cada uma vai ter sua característica, mas que ele vai saber lidar com todas elas. Então é dessa coisa sensorial, dessa coisa tátil, que ele vai guardando isso dentro dele, que ele vai acostumando com isso. O viver, o lidar, o pegar um livro. Pô, que bacana, você pega um livro, tem folhas, você pega as folhas, tem o relevo da tinta, tem o cheiro do papel, o cheiro do livro, o cheiro do mofo quando o livro é antigo. Pega um iPad e cheira, ele não tem cheiro. Então são experiências diferentes. A criança ela vai chegar numa idade que ela vai usar, tá tudo certo. Mas antes ela precisa, nessa fase, ter essa gama de vivências, essas experiências, essas coisas todas dentro dela, para que ela se torne uma pessoa até mais tranquila. Que ela possa experimentar, possa aproveitar as experiências dela no futuro. Então a gente pegar o nosso filho nessa idade, cheio de potência, né, cheio de coisa bacana, e deixar ele em casa trancado na frente de um monitor, é ruim até pra gente, se torna triste, porque eles são a oportunidade que a gente tem de redescobrir o encantamento, as pequenas coisas da vida, que a gente acaba deixando passar. São os pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença e impulsionando a gente, né, e dando graça na nossa vida no dia a dia. Nada do que eu tô falando aqui é impositivo. Né? Não existe um caminho, tem que ser assim. Até porque seria muito cruel com a gente, porque somos mães e que temos que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Né? Criar a gente é muito difícil, né? Formar uma família, um núcleo, é uma coisa muito complicada. Mas o bacana disso é você buscar conhecimento. Poxa, o que acontece? Acontece isso. Poxa, então avalia, mede. Né? Porque não existe especialista melhor sobre a sua família do que você mesma. Eu costumo dizer que é a mãe quem sabe. A mãe é que decide. A mãe é que está a par das necessidades emocionais, físicas, materiais do filho, da família, dela, o que ela consegue suprir, o que ela não consegue suprir, os limites dela, né, as suas próprias limitações. Então vale buscar conhecimento, vale saber um pouco mais e a partir daí encontrar o seu equilíbrio, né, o que é legal fazer e o que não é legal fazer. Lembrando, até 7 anos, o mundo é encantado, as pessoas, os animais, as texturas, a natureza e tudo mais. Então, quanto mais experiências, quanto mais vivências ele tiver com coisas reais mesmo, que fazem parte da vida dele, mais proveitosa vai ser a infância dele. E esse aproveitamento todo, você vai sentir, ele vai usar na adolescência, na vida adulta e no resto da vida dele. Então, eu espero que esse papo sirva, né, para levar mais conhecimento, para as pessoas poderem trocar mais ideia e falar mais sobre essas coisas que
se torna meio que um tabu, né? Fica aquela coisa, ah, não, mas meu filho viu, meu outro filho viu, mas o meu sobrinho não vê. Aí você fala pro seu filho não ver, aí fica parecendo que você é antipática e tal. E não é isso. Ninguém quer ser melhor do que ninguém, ninguém quer mostrar o caminho, eu sei o caminho das pedras. Não, ninguém sabe nada. A gente tá aqui aprendendo com o outro o tempo inteiro. E foi assim que inclusive foi assim que eu aprendi também as coisas que eu sei hoje que eu coloco em prática na minha vida, na minha casa e com os meus filhos. Espero que todos vocês encontrem também o ponto de equilíbrio, né, para poder criar os filhos bem e permanecer sã e feliz na maternidade.